Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Bárbara e esse é o meu canal Bopa Moda. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, é um vídeo bem diferente. É um vídeo onde eu conto sobre... Não sei bem como eu definiria esse vídeo, essa história. É uma história de amor, uma história de loucura, uma história de superação. É uma história alegre, é uma história triste. Essa é a nossa história. Era o ano de 2008, eu morava no Brasil, em São Paulo, e trabalhava na Santa Cecília, na empresa Dedic. Trabalhava como consultora para empresas corporativas, trabalhava para a empresa Vivo, na área jurídica. Mas, sinceramente, não gostava muito desse trabalho, eu estava um pouco cansada, queria mudar. Estava bem cansada mesmo desse trabalho, não via a hora de sair, eles não queriam me mandar embora. Eu tinha acabado de terminar o namoro, fazia pouco tempo, eu não queria saber de ninguém nesse momento, eu não queria saber de namorar, não queria saber de nada. Me chamo Benjamin, eu moro na Espanha, região de Múrcia. Eu trabalhava numa empresa muito boa daqui de Espanha. Minha profissão era montador de módulos prefabricados. E no ano de 2008 eu estava nesse momento solteiro, sem compromisso. Eu lembro que um dia eu saí do meu trabalho lá na Santa Cecília, tinha uma lan house perto do lugar onde eu trabalhava, fui lá na lan house, eu estava no Messenger e uma amiga me adicionou a um grupo com um monte de pessoas e falou assim, adiciona todo mundo aí, é todo mundo irmão, porque era todos da mesma religião que eu, então foi adicionando todo mundo e eu tava para sair, então na conversa tava o Benjamin, e eu adicionei e saí, desconectei e fui embora. Mas eu lembro que nesse momento eu vi lá o nominho dele, eu vi o nome dele e já fiquei de olho. Falei, esse nome é diferente. Então, eu estava em casa de meu primo. No grupo que estávamos falando havia muita gente. Empecé a escribir a la gente e ao tempo meu primo e eu desconectemos o computador e na verdade que não dimos muita importância. Já no dia seguinte, eu me conectei novamente, depois de sair do trabalho. Eu sempre saía do trabalho e ia pra lan house. Essa era a minha rotina. Mas eu sempre saía e ia pra lan house. Eu gostava de me conectar para conversar com meus amigos e tal. Então eu sempre dava uma passadinha na lan house antes de ir pra casa, depois do trabalho. E eu me conectei nesse dia e eu lembro que ele me mandou uma mensagem falando oi. E eu respondi oi, apesar de que ele tava falando em espanhol tudo, né? Ele mandou a mensagem, olá, que tal? E eu assim, meio... não sabia nem o que responder, eu ficava meio com um Google Tradutor, né? E tentava responder dessa forma. E nesse dia a gente começou a conversar e a gente conversou, sei lá, a gente conversou muito, a gente passou muito tempo conversando. Não me pergunte como, porque hoje, vendo a conversa, ele perguntava uma coisa e respondia a outra, eu perguntava uma coisa e respondia, era uma loucura, mas a gente conversou por muito tempo e aí a gente combinou de conversar no dia seguinte também e eu já fui pra casa assim, sabe, com uma sensação gostosa. Foi assim. A primeira vez que conversou, lembro que falamos muito. Eu não entendia quase nada. Eu mais ou menos me lo iba imaginando, mais ou menos, a conversação. Eu lembro que vi sua foto e dije, eu gosto. Porque então veia muitos videoclipes de Beyoncé, Jamélia, tudo isso, porque eu gostava de pretinha. Eu lembro que eu vi a foto dele, eu achei ele muito bonitinho e eu gostei assim dele fisicamente, mas claro, eu nunca imaginei na minha vida, né, que ia dar em nada. Eu achei ele bonitinho, eu falei, ah, da Espanha, que legal. Não pensei que ia chegar em nada. Al dia seguinte eu fui, comprei um dicionário espanhol-português, pelo menos
mandar alguna palabra que pudiera entender bien. Pero fueron pasando los días y fue como algo que, no sé, un vicio que te gusta y quieres seguir conversando. Estuvimos hablando mais ou menos uns 3 meses. Todos os dias, praticamente. Eu não tava vendo a hora de chegar o dia seguinte para conversar novamente com ele. E foi assim nos próximos dias. E uma coisa muito engraçada foi que, gente, no terceiro dia, sim, no terceiro dia que a gente se conheceu, ele soltou um te amo. Na verdade, aqui na Espanha, te amo se fala, a pronúncia é te quiero. E quando ele falou te quiero pra mim, eu não sabia o que ele tava falando e eu ficava assim, ele me quer? Eu falei, o que ele quer? Te quero? Eu fiquei sem entender, eu falei, te quero, o que é te quero? E eu falava, o que você quer? E ele falava, te quero mucho. E eu falava, o que você quer muito? O que ele quer? Aí eu ficava sem entender. E aí foi quando ele mandou, aí a gente voltava a conversar de outra coisa e ele colocava outra vez, te quero. E eu, te quero? Gente, eu não entendi. Aí foi quando ele mandou, te amo. E eu, uau! Gente, 3 dias esse rapaz tá me falando que me ama. Ah, mas ele é lindo. Eu também te amo. Foi assim, gente. Foi assim. Foi uma coisa assim muito intensa, muito forte. A gente tinha muitas coisas em comum. E em 3 dias a gente já tava dizendo te amo. Dá pra acreditar? Pois é. Impressionante. Por que você falou que me queria? Bueno, no sé. Había algo dentro de mí que, no sé, me gustó y me decidí... Você falava para todo mundo, te amo, assim, com essa facilidade? Para nada, no. Como mucho gostava. Eu gosto de você, pero nunca utilizaba esa palabra, porque esa palabra era para más. Pero con ella, no sé, sabía que podía llegar a algo más. Así que me lancé y le dije, te quiero. Escribí, no lo sé, 5 o 6 veces te quiero y veía que no me entendía y me preguntaba, pero ¿qué quieres? Digo, ¿cómo que qué quiero? Te quiero a ti. Pero ella no entendía. Digo, bueno, una palabra similar que ella pueda entender. Digo, te amo. Digo, te amo. Y entonces ahí sí que ella me compreendeu o que eu queria falar. Lembro que depois disso a gente começou a conversar muito, todos os dias. Ele começou a ligar lá em casa, aí a gente começou a abrir a webcam. Aí ele começou a ver a minha família, eu comecei a ver a família dele. Se tornou algo assim realmente muito íntimo. A gente estava totalmente apaixonado um pelo outro. Nesse meio tempo, eu tava no meu trabalho, eu tava, como eu falei no começo, eu tava cansada desse trabalho. E ele fez a proposta de pagar a viagem pra mim, deixar o meu trabalho. Naquele tempo eu tinha minhas dívidas, eu tinha comprado um telefone novo, eu tava pagando meu celular, eu tinha algumas dívidas. Eu falei pra ele, olha, eu não posso sair do meu trabalho porque eu tenho conta para pagar, eu tenho minhas coisas aqui e eu não posso deixar tudo aqui e ir embora. E ele, como ele estava trabalhando um trabalho muito bom, ele falou assim, não se preocupa, eu mando o dinheiro para você pagar todas as suas dívidas, mando o dinheiro da passagem e você vem pra cá, a gente se conhece, se sair tudo bem, a gente começa a namorar e tal. Se sair mal, você volta e uma viagem que você fez, né, grátis pra Espanha. E eu falei, o quê? Uma pessoa quer pagar uma viagem pra mim, de graça. Pra Espanha, eu vou dizer que não. E ainda quer pagar minhas dívidas. Eu falei, gente. E ver que ele estava disposto a fazer isso por mim, me deu ainda mais confiança, mais carinho por ele, mais amor de ver que é uma pessoa do bem. Eu via tantas qualidades nele que eu falava, cada vez eu me apaixonava mais por ele. Porque ele pensava cuidar de mim, sabe? No mínimo detalhe. Então eu achava tão fofinho. Porque nunca ninguém tinha feito coisas assim por mim, né? Em relacionamentos anteriores. E ele, mesmo longe, estava pensando assim em tudo. E depois disso a gente conversava cada vez mais, até que a gente decidiu realmente dar esse passo de se conhecer. Isso também teve uma coisa muito importante que fez com que eu tivesse muita segurança na hora de fazer a viagem. Eu tinha um amigo
um amigo muito querido meu, e ele tava na Europa e eu falei pra ele, olha, tem como você ir na casa do Benjamin pra conhecer ele, a família dele? Ele tava, não sei se na Suíça ou na Suécia, não lembro bem. Ele já tava na Europa e ele ia passar pela Espanha, eu acho que ele ia pra Ibiza, e eu falei pra ele, olha, eu tô conhecendo um rapaz aí em Múrcia, né? Não tem como você ir de Ibiza pra Múrcia, vai lá, conhece ele, vê se ele é de verdade, vê se a família dele é de verdade, vê se é todo mundo de verdade. Então ele foi pra casa dele, passou uns dias lá, e ele me ligou de lá e falava assim, Gisele, porque ele, lá no Brasil o pessoal me chama mais de Gisele, e ele falava assim, Gisele, eles são um amor de pessoa, a mãe dele é um amor de pessoa, ele é super gente boa, ele tá super apaixonado por você, você vem pra cá, pode vir, que a família dele é de boa. E sem contar que a gente também era da mesma religião e isso dava muito mais segurança pra minha família e pra família dele também, de conhecer alguém, né, que me conhecia. Então chegou o dia e quedei com ela em Portugal para passar unas férias lá com minha família e com ela. Y también porque por aquel entonces era mucho más fácil el acceso a España por Portugal. Pegué a mi familia, a mi madre, mi pai y mi hermano y fui a Portugal de viaje a conocer a ella. E aí chegou o momento de finalmente fazer a viagem. E foram todos os meus amigos, alguns, né, dos meus amigos foram no aeroporto. Foi muito emocionante, foi um dia assim que foi muito triste também. Eu tava com muito medo, eu tava morrendo de medo, tava com muito medo. Mas ao mesmo tempo eu estava decidida, eu queria fazer isso. Eu lembro que eu fiz muitas orações, eu pedia muito para Deus me ajudar. Eu falava assim, se for para dar errado, que dê errado desde aqui do aeroporto de São Paulo. Eu orava para Deus, falava assim, olha, se for para dar errado, que por favor dê alguma coisa errada com o meu passaporte, que alguém me rouba aqui antes de ir pra Espanha, que dê alguma coisa errada, mas já desde aqui do Brasil. E no final das contas deu tudo certo, foi indo assim tudo certo, foi indo tudo bem. Justo nessa época tava barrando muitos brasileiros na Espanha, então a gente tava com muito medo, tava barrando direto brasileiro. Eu tinha muito medo de ser barrada, porque mulher, sozinha, né? Então por esse motivo nós decidimos que a melhor forma de entrar na Espanha seria por Portugal, porque não tinha fronteira de Portugal para Espanha. Então ele decidiu ir para Portugal com a mãe dele, o pai dele e a irmã dele. E de lá eles me buscavam, né? Eles me buscaram e me levaram para Espanha sem nenhum tipo de problema, nem fronteira, nem nada. E eu lembro que eu tava muito nervosa na hora que o avião chegou em Portugal. Eu passei na aduana, a imigração foi super tranquila. E quando chegou o momento eu tava tão nervosa, mas tão nervosa. Mas na hora que eu vi ele chegando assim perto, ai gente, eu lembro que eu vi ele chegando com um buquê de rosas vermelhas. Been walking round in circles, wondering where to start. This long overdue conversation, why we're falling apart. Awake, tossing and turning, one more endless fight. Since I heard you were talking to someone else last night, thank you for making it easy to leave. Thank you for letting me know how I feel. It's the heart that hurts the most. Sem palavras. Sem palavras, foi muito bonito, achei muito lindo. Eu dei um abraço e eu não queria soltar mais e eu meio que não acreditava que eu tava com ele. Depois de tanto tempo, parecia que esse dia nunca ia chegar. Parecia que eu tava sonhando, mas foi muito bom. Os dias seguintes
la verdad que fueron muy bons. Fue como una subida de alegría, como dicen, ¿no? Sube las nubes y ahí se quedó las nubes, no baixaban. Muita alegria, lo passamos muito bem juntos, ensinei a ela amigos. Durante todo esse tempo lo passamos muito bem juntos. Os dias seguintes foram impressionantes, gente. Foram dias, que eu não sei nem descrever, porque foram dias tão lindos, tão lindos. A gente fez muitas coisas juntos. A gente dançava, a gente ia pro cinema, a gente ia pra casa dos amigos dele, ele me apresentava pra todo mundo, a gente ia pro shopping. Ai, era uma maravilha, a gente passeava muito. A gente se conhecia cada vez mais, a gente estava super apaixonado. Até que chegou o dia que eu tinha que voltar pro Brasil. Então foi quando ele propôs que eu ficasse mais tempo e a gente se casasse e voltasse pro Brasil já casados, como marido e mulher. E eu, uau, não acredito nisso. Então, na verdade, ele não me deu nem muita opção. Ele falou, ó, ou você fica ou você vai. E eu, quê? Eu não queria que ela voltara a Brasil porque eu sabia que ia passar muito tempo para que ela pudesse voltar de novo. Eu decidi e fui muito franco com ele e le dije, então, mira, se você fica, em pouco tempo nos casamos, ou se volta de novo, por nada, somos amigos e aqui acabou todo. A verdade é que eu fui um pouco assim, como se falaria, um pouco grosso, não? Pero eu já tinha minha idade e sabia como é a juventude. Eu sabia que se ela voltava, não sei. Depois de muito tempo podia enfriar-se a coisa. Estava tão apaixonada, foi muita loucura, gente. Por isso que eu falo que essa foi uma história de loucura. Foi uma loucura. Mas a gente estava muito apaixonado, ainda estamos. Mas naquele tempo a gente estava muito apaixonado, a gente não queria se separar. Eu estava morrendo de saudade da minha família. Eu estava sofrendo demais de saudade da minha família. Eu nunca tinha passado mais de um dia longe de casa. Eu nunca tinha passado mais... Eu nem costumava dormir fora de casa. Então eu estava sofrendo muito, muito mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tinha que decidir o que eu queria da minha vida. Eu também tinha que... Era uma decisão minha, ou era a minha felicidade ou era a minha família. Eu tinha que decidir o que eu queria. E eu queria ficar com ele. Eu queria estar com ele, eu queria isso pra minha vida. Então eu decidi ficar e eu lembro que foi eu vim pra cá em fevereiro e em janeiro a gente se casou. Em janeiro do ano seguinte a gente se casou. Foi um casamento muito bonito. Infelizmente não deu para vir ninguém da minha família. Mas depois a gente voltou pro Brasil e a gente fez uma festa e foi muito lindo quando a gente chegou pro Brasil. A gente chegou no Brasil e ele finalmente conheceu minha família e foi incrível, foi muito bonito. E voltamos pro Brasil casado. Eu vim solteira e voltei casada. Imagina só que loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. E nos anos seguintes foram assim, anos de muita dificuldade. O primeiro ano foi muito difícil. Parece que o conto de fada acabou aí. Muitas mudanças, né, gente? Era tudo muito diferente. Era tudo diferente. Foi bem difícil mesmo. E aí foi o dia a dia real mesmo, né? Que aí foi onde começou as dificuldades, porque depois que a gente voltou do Brasil, ele perdeu o trabalho, né? Começou a crise aqui na Espanha. Deu forte aqui. Ele tinha a casa dele, tinha o carro, né? Perdeu o trabalho, a casa, o carro. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando disso. Eu vou deixar aqui abaixo, como a gente perdeu a casa e o carro. Mas ainda assim, a gente pensava que todas essas coisas são coisas materiais, o mais importante é a gente estar junto. Mas a gente decidiu
que mesmo com tudo isso a gente queria demonstrar o nosso amor de uma forma maior, né? Maior. Aí foi quando a gente decidiu engravidar, não é? É assim. World on fire. Estamos embarazados. You set my world on fire. Dos palitos, cariño. I don't know what I'd do without you. You make me smile. What is it that you do? Mas quando a gente decidiu ter um filho, parecia tudo tão perfeito. Eu lembro quando a gente foi a primeira vez no hospital com toda a família fazer a ecografia. E a gente estava super animado, super contente. E aí a gente recebeu a notícia de que ia vir com síndrome, de que provavelmente ia morrer assim que nascesse. E aí outro baque pra gente. Foi dias muito difíceis, só de lembrar tudo aquilo. Eu lembro desses dias e foi muito complicado. Cada dia que íamos à consulta era chegar e um chororô. Foi um chororô mesmo. A gente vivia sofrendo. E toda a gravidez era aquela. A gente não sabia se ia ter um bebê com síndrome, se ia nascer morto, se... Eles falavam que o mais provável era que ele morrera nada mais nascer. Que ele ia morrer assim que ele nascesse. Mas ainda assim a gente quis continuar a gravidez, a gente tentava colocar a melhor cara para as pessoas de que estava tudo bem, mas só a família sabia o que realmente estava acontecendo, né? Todos os problemas. Até que chegou o dia do nascimento, né? Teve muitos problemas antes, ele nasceu prematuro e com o tempo a gente fomos recebendo os resultados de que era uma criança normal. Normal, sana. Que a gusto está la mami y el hijo. Se ríe. E hoje nós temos o nosso milagrinho aqui com a gente, que faz parte aqui da nossa vida, que dá muita alegria pra gente, né, Lucas? Ô, Lucas. Vem aqui com a mamãe, vem. Ai, meu Deus, tá aqui o nosso bebê milagre, o amor da vida de papai e mamãe, né? Fala oi. Oi, Fala oi, pessoal. oi, pessoal. Tudo bem? Também. E aí, beleza na mesa? Beleza, mesa. Agora vocês já conhecem a minha história. Sempre fui uma menina muito sonhadora, mas sinceramente, nunca sonhei e nunca me imaginei morando em outro país. Nunca imaginei morando longe da minha família, nunca imaginei viver uma história de amor como essa. Mas aconteceu comigo, justo comigo, essa garota simples e sonhadora da Zona Leste de São Paulo. Se hoje alguém me perguntasse se eu sou completamente feliz, com certeza responderia que sim. Apesar de não ter a casa dos meus sonhos, não ter o carro dos meus sonhos, não ter a minha família morando perto de mim, não tenho a vida perfeita, longe de mim ter uma vida perfeita, mas eu tenho duas pessoas que eu mais amo no universo e que me fazem completamente feliz diariamente. Talvez você esteja esperando a pessoa perfeita na sua vida, ou até tenha essa pessoa, mas só consegue enxergar os defeitos dela. Não importa se essa pessoa tem dinheiro, um carro bonito, uma casa boa, ou possa que não tenha absolutamente nada, não importa. Não importa se ele fala demais, se é um pouco desorganizado ou tem 1 milhão de defeitos. No fim das contas, bem materiais vêm e vão. Defeitos todo mundo tem, mas o que realmente importa é encontrar uma pessoa que te ama loucamente, que te respeita acima de tudo e que te faça bem, que te faça feliz. E eu espero que essa história de amor mostre para vocês que às vezes podemos encontrar o amor da nossa vida nos lugares mais inusitados, da forma mais louca. E que apesar das dificuldades, que com certeza virão muitas, porque não existe uma vida perfeita, saiba que sim, existem momentos perfeitos e vale a pena lutar por esses momentos. E essa é a nossa história, é um resumo bastante grande Vani. da nossa história, Toya. da nossa vida. Vida. A gente sempre conta um pouco do nosso dia a dia lá no nosso Instagram, o Apamoda. E é isso, pessoal. Apesar de tudo, nós continuamos aqui lutando. Temos dias bons, dias ruins, como qualquer pessoa.
mas o mais importante é continuar unidos. Aí não. E é isso, se você chegou até aqui, comente muito aqui abaixo a palavra amor. 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 Y arrebéntalo, ¿cómo se dice, Lucas? Arrebéntalo un like. Lenta de like. Deixa muitos likes, se inscreve no canal. Um beijo. Tchau. Chao. Tchau. Tchau. Tchau.